Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao nosso segundo episódio da nossa série da reforma tributária. Só lembrando que no primeiro episódio a gente viu qual era o conceito da reforma e o motivo pelo qual a reforma estava sendo promulgada. Agora a gente vai começar a entrar em algumas partes um pouco mais específicas, tá? Primeiro vamos falar um pouco da base legal da reforma tributária. Tá? Como então que a reforma surgiu? Ela surgiu inicialmente lá por meio da PEC 45 de 2019. Então essa foi aqui, digamos que, a criação da nossa reforma tributária. Tá? Essa PEC 45 também é chamada como a PEC da Câmara. Por que PEC da Câmara? Porque primeiro teve a votação na Câmara. Depois ela foi para o Senado, numa segunda etapa, da onde saiu a PEC 45A, também de 2019, tá? Chamada também como PEC do Senado. Tivemos a aprovação dessa PEC do Senado em 7/7 de 2023. Kelvin, mas tem muita diferenciação entre essa PEC e essa PEC? Não, a Câmara já tinha feito uma boa parte da aprovação da PEC, que hoje já está incorporada na emenda constitucional, contudo veio o Senado, mudou algumas coisas, fizeram algumas adaptações, depois as duas casas entraram num consenso e nós tivemos então finalmente em 7/7 de 2023 a promulgação da emenda constitucional 132, tá? Que é a emenda constitucional que fala a respeito da reforma tributária. Então agora, pessoal, não tem mais volta. Antes era muito no sentido de que, será que realmente a reforma vai sair ou a reforma não vai sair? Agora já está aqui. Agora a gente já tem uma alteração da nossa Constituição Federal de 1988, nossa Carta Magna, e com essa alteração da Constituição a gente tem aí a previsão da reforma. Vocês vão ver que nos próximos episódios muito eu vou falar, olha, tal assunto vai ser ainda modulado por lei complementar. Por quê? Porque essa emenda constitucional aqui, ela traz muitos assuntos amplos. Muita coisa ainda vai ficar para o legislador falar por meio de lei complementar. Então a gente não vai ter muito assunto ainda para falar a respeito da reforma. Então tudo que a gente vai falar é o que está presente na emenda, contudo, muita questão como base de cálculo, alíquota, ainda vai ser determinado pela lei complementar posteriormente. Mas aí, nos próximos episódios, a gente vai conversando a respeito, tá? E vamos lá, e o que essa emenda constitucional aqui, ela acaba trazendo para nós? Essencialmente, que a gente vai extinguir alguns tributos sobre o consumo e, com isso, a criação de novos tributos sobre o consumo. Por que eu estou frisando consumo aqui? Porque essa reforma constitucional ela não vai impactar na tributação sobre a renda. Ela não entrou nesse pacote de normas que a gente tem na emenda constitucional 132. Então, tudo que a gente for falar de tributação sobre a renda permanece igual à data de hoje que a gente está fazendo a gravação desse episódio. A não ser que tenha uma posterior, nova reforma, uma etapa 2 da reforma, tá? Então, nesse momento, os tributos que a gente vai falar é sobre os tributos do consumo. E quais são os tributos do consumo que a gente vai estar englobando nessa emenda constitucional? Nós vamos ter aqui o ISS, o ICMS, o PIS, a COFINS e o IPI, tá? Esses são os tributos que atualmente vocês já conhecem e que a gente já trabalha com ele há alguns bons anos e que vão ser, de certa forma, substituídos pelos novos tributos, tá? Que novos tributos seriam esses? O que a gente vai ter aqui? Nós teremos três novos tributos, tá? Nós teremos o IBS, a CBS e o imposto seletivo, tá? O IBS, ele vem substituir quem? O ISS e o ICMS. Já a CBS, ela vai substituir o PIS e a COFINS. E tivemos aqui a criação de um imposto seletivo. Kelvin, e o IPI que tu comentou anteriormente, onde é que ele fica em tudo isso? O IPI ele é um pouquinho mais complicado. O que vai acontecer com o IPI nessa reforma tributária? Não é que o IPI ele vai deixar de existir. Ainda vai existir uma TIP, tá? E quando você for olhar a TIP, o IPI na TIP ele vai estar como alíquota zero. Então, quando você analisar a TIP, todos os produtos são alíquota zero. Então, é como se ele não existisse. Contudo, a gente tem que lembrar que tem a regra da Zona Franca de Manaus. Então, o que a gente tem que lembrar do IPI? O IPI vai ser o quê? Alíquota zero,
para todos os produtos. Para aqueles produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus ou nas áreas de livre comércio e que também possui produção fora dessas áreas, vão ter alíquotas. Ou seja, eu tenho um produto, vou dar um exemplo, tá? Esdrúxulo. Eu tenho um carro que uma empresa que está na Zona Franca de Manaus produz. Uma empresa fora da Zona Franca também produz o mesmo carro. Ou seja, dentro da Zona Franca vai ser IPI zero, contudo, quem está fora, que produz o mesmo produto de quem está dentro da zona, acaba sendo tributado. Ficou um pouquinho confuso, né? Mas a gente precisa se atentar nessa regra do IPI. Então podemos classificar em 3 momentos, tá? Só para repetir. Alíquota zero, regra geral. Aí, se eu tenho um produto que, porventura, seja produzido também na Zona Franca de Manaus, é isso que eu tenho que analisar. O meu produto, ele é também produzido na Zona Franca de Manaus? Se ele for, eu tributo o IPI. Se ele não for, entra na alíquota zero. E tudo que for comercializado dentro da Zona Franca, ou produzido dentro da Zona Franca, o IPI também é alíquota zero. Tá? Então, essa questão aqui do IPI, a gente fica um pouquinho ainda nessa confusão que ele não deixou de existir na sua totalidade. E o imposto seletivo nada mais veio para alguns produtos que o Brasil vai querer taxar realmente como uma forma de coibir a circulação ou dificultar a comercialização desse tipo de produto. Tá? Então, o que nós temos? A criação, tá, desses 2 novos, né, tributos aqui, mais o imposto seletivo, a extinção desses 4, mais o IPI, com essa regra meio louca. Tá? O que a gente tem que lembrar é que esse sistema de tributação que o Brasil está trazendo com a reforma tributária, ele já é um sistema, por exemplo, utilizado em outros países, que é o que a gente chama que é o IVA, tá? Que é o Imposto de Valor Agregado. Só que o Brasil adora dar o seu jeitinho brasileiro, e o que o Brasil fez? Podia ser uma coisa só, como tem nos outros países, mas o Brasil decidiu fazer um IVA dual. Por isso que o IVA brasileiro, que é dual, nada mais é do que CBS e IBS. Então, quando vocês ouvirem falar em IVA é o modelo tributário que nós estamos incorporando no nosso sistema brasileiro. Tá? Contudo, ele vai ser um IVA dual. Qual é o tributo? IBS, CBS. O IVA modelo, tributo, IBS, CBS. E agora, só para finalizar mais esse episódio, tá? Lembramos que essa tributação é sobre o consumo. Tributação com a renda não entra nessa primeira parte da reforma. Obrigado e até o nosso próximo episódio sobre a reforma tributária.